Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Investimento Inteligente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as ações do Santander. Banco Santander que foi o primeiro dos bancões aí a divulgar os resultados relativos ao primeiro trimestre de 2022 e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. A temporada aí de resultados do primeiro trimestre de 2022 foi aberta na semana passada com os resultados da Uzi Minas e a partir de agora então várias companhias vão aí nas próximas semanas divulgando seus resultados e o primeiro dos bancões foi o Santander. Mas antes de a gente falar sobre isso, por favor, se inscreva no canal, aperte nesse botãozinho vermelho que tem aí embaixo. Eu faço vídeos diários como esse, então se você clicar aí embaixo e se inscrever no canal, você não vai perder os meus vídeos diários, beleza? Então vamos lá para o vídeo sem mais delongas. Santander, resultados do primeiro trimestre de 2022. Como já falei, né, o primeiro dos bancões aí a demonstrar seus resultados. Os resultados foram divulgados antes da abertura do mercado e nós vemos aí que o mercado reagiu mal aos resultados do Banco Santander. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Banco Santander está cotado a R$ 31,97, uma queda de quase 5% apenas hoje. E por que será, né, que o mercado não gostou desses resultados divulgados pelo Banco Santander? Bom, aí nós vemos alguns pontos positivos. Margem financeira bruta, na comparação entre os primeiros trimestres, né, de 21 e 22, a gente vê um aumento de 3,8%. No setor aí de comissões também, um aumento de 5,7% nessa comparação anual. Receita total, aumento de 4,3%. Mas, por outro lado, nós temos algumas situações aí que na comparação trimestral foram ruins e também uma situação muito importante que é a questão relativa à provisão de crédito e os custos também, né, do Santander aumentaram. Então, se a gente for ver lá no primeiro ponto, né, nas comparações trimestrais, margem financeira bruta em relação ao último trimestre, né, primeiro trimestre de 2022 com quarto trimestre de 2021, a gente vê que houve uma redução de 1,5%. Na parte de comissões, mais de 7% a redução. E a receita total, 3%. E a segunda parte aí, que é um problema que o mercado viu, né, é a questão relativa à provisão de crédito, porque a gente vê que na comparação entre primeiro trimestre de 2021 e primeiro trimestre de 2022, houve um aumento de 45,9% na provisão de crédito, né? Então, isso se reflete por conta de uma queda na qualidade de crédito, né, aumento dos índices de inadimplência, então o banco precisa provisionar mais crédito, né, porque não sabe, né, como que vai receber aqueles valores, né, é um crédito que se torna duvidoso e isso faz então com que o banco tenha que aumentar essa provisão de crédito. E aumentando essa provisão de crédito, se isso continuar nos próximos trimestres, isso pode então refletir aí uma queda no lucro, né? Então, justamente por isso o mercado vê isso, se alerta, né, em relação a esse assunto, já verifica que pode haver uma queda do lucro nos próximos trimestres e por essa razão acaba então precificando esse risco, acaba então que a cotação do Banco Santander desabou, né, no dia de hoje muito por conta disso aí, desabou aí 5% quase. E os custos também da companhia aumentaram bastante, como a gente vai ver mais adiante. No lucro líquido, a gente vê que houve um aumento. Então, no primeiro trimestre de 2022, o Santander reportou um lucro líquido de mais de 4 bilhões de reais, aumento aí no último ano então de 1,3%, e na comparação com o quarto trimestre de 2021, um aumento de 3,2%. Então, mesmo com várias adversidades, o Banco Santander conseguiu reportar um aumento no lucro líquido. Não é um aumento expressivo, mas como a gente está falando aqui mais de problemas do que coisas boas até agora, então acho que esse lucro líquido é ok, né, pessoal? Como eu vinha falando, o Banco Santander já tem uma base de clientes muito grande. Eu já havia falado isso num outro vídeo que eu fiz sobre o Santander em relação ao quarto trimestre de 2021. E agora no primeiro trimestre de 2022 a gente vê novamente um aumento nessa base de clientes. O Banco Santander já com quase 55 milhões de clientes. E a carteira de crédito, essa é a situação, né? Que por mais que a carteira de crédito ela tenha uma expansão aí agressiva, muito por conta do crescimento do Santander na área digital, né?
mas isso faz com que a carteira de crédito já tenha quase metade dela de pessoa física. Então, 46,7% da carteira de crédito é de pessoa física e a parte de grandes empresas, 25,5%. As grandes empresas são muito importantes na carteira de crédito porque elas geralmente têm uma tendência aí, né, a mostrar um índice de inadimplência menor. E as pessoas físicas têm uma tendência a mostrar o contrário, ser o maior índice de inadimplência dentro de um banco. E nós vemos aqui que quase metade da carteira de crédito é de pessoa física. Então, isso obviamente faz, né, reflete lá no índice de inadimplência. Como eu vinha falando aqui, a questão das provisões de crédito. Houve um aumento considerável aí em provisões de crédito, né? A gente vê aí um valor bem alto mesmo, né? De mais de 4 bilhões e 600 milhões de reais. E isso então pode impactar, né? Se isso continuar, se essa curva de inadimplência, né, continuar com tendência de alta, continuar subindo, obviamente isso poderá impactar o lucro do Santander nos próximos trimestres. E, como eu vinha falando, o índice de inadimplência tem essa elevação do índice de inadimplência tem muito a ver, claro, com o cenário macroeconômico, o cenário de crise, mas também com a forte concentração, né, quase metade da carteira de crédito do Santander é destinada para pessoas físicas. Então a gente vê que o índice de inadimplência de pessoas físicas no primeiro trimestre de 2022 é de 4%, pessoa jurídica 1,4%, como eu falei. Na inadimplência aí, o mais comum é que o índice maior fique com as pessoas físicas, né? No total, o índice de inadimplência está em linha com o mercado, assim, 2,9%, não é nada tão absurdo. Mas essa é a questão. Se a estratégia do Santander continuar sendo a de expandir sua carteira de maneira agressiva e muito direcionada para pessoas físicas, é bem provável que esse índice de inadimplência vá subir nos próximos trimestres, que a provisão de crédito também tenha que subir e, consequentemente, isso pode impactar as receitas e os lucros da companhia. E lembrando que aqui, quando eu falo do índice de inadimplência, estou falando daqueles valores que estão inadimplidos há mais de 90 dias, porque esses valores são os mais duvidosos, né? Aqueles que o banco corre mais risco, né, de não recuperar. E na parte de custos, quem vê meu vídeo aí do quarto trimestre de 2021, sobre os resultados do quarto trimestre de 2021 do Santander, vai ver que o Santander tinha conseguido controlar bem os custos, né, na comparação com a inflação. Mas agora a gente vê aí na comparação anual, né, em relação ao primeiro trimestre de 2021, né, que no último ano a inflação, então, nos últimos 12 meses foi de 11,3% e os custos subiram 11%. Então, ficou bem em linha com a inflação, mas, enfim, é uma inflação de 2 dígitos, então é um aumento bem importante, né, um aumento considerável nos custos do banco. E o índice de eficiência, então, por consequência, subiu, o que é ruim, né? Porque o índice de eficiência, quanto menor, melhor, né? Então, o índice de eficiência foi para 36% no primeiro trimestre de 2022, o que significa que o banco precisa fazer mais esforço, precisa gastar mais para ter os mesmos resultados do passado. Então, como essa inflação aí está acima de 11% e os custos atingiram 11%, consequentemente, o índice de eficiência aumentou e nos bancos, quando a gente fala de índice de eficiência, esse valor tem que ser o menor possível. Então, quanto menor, melhor. No caso, aumentou então mais um ponto negativo para o Santander e que ajuda a explicar essa queda de 5% nas ações do banco. Dividend yield no primeiro trimestre de 2022 aí, que o Santander divulgou de 5,6%. Então, por mais que tenha todos esses problemas, eu acredito que o Santander continua sendo uma boa ação para dividendos. E nós vemos aqui pelo histórico de pagamentos da companhia que ela já anunciou dividendos agora em abril, né, para pagamento em maio. Então, com certeza muitos de vocês aí que estão vendo esse vídeo e tem Santander na carteira vão receber aí valores relativos a dividendos de JCP. E lembrando que pelo histórico de pagamentos da companhia, então ela deve anunciar, provavelmente, claro, não significa que se repita, mas ela tem aí uma recorrência de pagamentos no mês de agosto. Então, provavelmente, ela irá anunciar JCP, dividendos em agosto e pagar em setembro. Então, é uma ação para ficar de olho lá para junho, julho, né? Se você tem interesse. Mas, claro que agora, nesse momento, está havendo uma queda grande, né? De 5% quase
na cotação do Banco Santander. Então, se você deseja ter Santander na carteira, obviamente essa queda pode ser uma boa oportunidade para acumular mais ações. Mas basicamente foram esses os motivos que fizeram o mercado derrubar as ações do Banco Santander hoje. E aí, claro, vai de cada um, as decisões de investimento são totalmente pessoais, né? Mas os motivos estão aí justificados do porquê dessa queda. Gostaria de saber o que vocês acham do Banco Santander, se vocês têm carteira, se não tem. Podem falar de outros bancos também aí. Então, se chegou até aqui ao final, por favor, aí já é obrigatório, né? Aperta nesse botãozinho vermelho que tem aí embaixo e se inscreve no canal. Forte abraço a todos e até a próxima.